Então, há um risco de desmontar essa política simplesmente via juros. Tá? Então, quando usa recursos públicos ou quando é beneficiado com incentivo que implica renúncia fiscal. Se eu dou para o setor automotivo vantagens tributárias, redução de IPI, não sei o que diabo, etc., etc., eu posso exigir dele, em contrapartida, que ele apresente algum conteúdo. Nem sempre o governo tem dado benefício pedindo contrapartida. Normalmente ele dá benefício sem pedir contrapartida. Mas, em princípio, o que eu quero dizer é que o conteúdo local tem que ser entendido não como uma obrigação, mas como uma contrapartida quando leva alguma vantagem. É isto. Qual é o objetivo dessa obrigação? Por que, afinal de contas, tá, eu coloco a obrigação dessa contrapartida quando eu dou aqueles 3 benefícios que eu acabei de falar? Bom, o objetivo, basicamente, é trazer para novos produtos o uso de novas tecnologias no país. Tá? Ou então, isto não deveria ser objetivo, mas na prática no Brasil é mais importante do que o primeiro, é garantir a produção brasileira parte da demanda quando a competitividade do bem nacional é prejudicada por fatores sistêmicos. O que eu quero dizer com isto? Com um câmbio a 1,50, sem falar de impostos, infraestrutura, toda aquela parafernália que vocês sabem do custo do Brasil, quando com o câmbio a 1,50, o preço, se hoje, por hipótese, o preço do bem importado cairia a metade. E eu perderia o mercado. Então, neste caso, a exigência de conteúdo local para quem utiliza financiamento BNDES. Por que o pessoal utiliza financiamento BNDES? Porque é um bom negócio. É um custo mais baixo. É compatível com o retorno da atividade. Por que não utilizo financiamentos de longo prazo privados? Simplesmente porque eu não consigo pagá-los. A rentabilidade das indústrias, do setor industrial no Brasil, tem girado historicamente ao redor de 8%, 10% sobre o patrimônio. Nos últimos anos tem caído a metade. Mas historicamente é 8%. Se o custo de capital custa mais que 8% ao ano, a conta não fecha. Eu não pago o empréstimo com investimento, só isto. Então, enquanto vigia o capitalismo, e enquanto os juros forem como estão no Brasil, não se faz investimento com recursos do sistema financeiro. A menos que você queira quebrar. Na prática, vamos lá. Esta política de obrigação se restringe à máquina e equipamento financiado pelo FINAME e aos BKs utilizados em exploração e produção nos contratos de concessão de blocos exploratórios de óleo e gás e, eventualmente, as compras públicas. Nem nas compras públicas tem a obrigação. Nas compras públicas está previsto margem de preferência, ou seja, admitir preço maior. Mas a obrigação de conteúdo não existe. O que não faz muito sentido. Tá? Agora eu vou mostrar um pouco a eficácia. Vou discutir com vocês, vou propor a discussão. Depois, na parte de perguntas e respostas, a gente vai avançar. A discussão um pouquinho da eficácia da política de uso de conteúdo local. Eu escolhi duas áreas. É bom deixar claro que a eficácia se mede, a eficiência, a eficácia, o resultado se mede pelos resultados obtidos, e não pela teoria. Né? E eu escolhi 2 casos. Um é petróleo, pela ordem de importância, evidentemente. Um é petróleo, óleo e gás. E aqui eu mostro simplesmente o seguinte. Este quadrinho é da investimentos da Petrobras, realizados 2 a 13, são dados oficiais da Petrobras, não tem 14 porque o balanço acabou de ser publicado. E do investimento total da Petrobras, que gira ao redor de 50, chegou a beirar 50 bilhões ano, metade, grosso modo, é óleo e gás, é exploração, EP, e só no EP tem obrigação de contrapartida. Quando a Petrobras faz uma refinaria, ela não tem obrigação legal de contrapartida local. Então, dos investimentos da Petrobras, só metade tem obrigação de contrapartida. Tá? Bom, vocês veem, os investimentos são impressionantes. Então, você diz, bom, isso puxou a indústria nacional, né?
É pelos resultados que eu vou medir a eficiência da política, não é isto? Então, vamos lá. Participação de máquinas e equipamentos para óleo e gás no faturamento da indústria brasileira. Faturamento chegou a 100, está caindo, e óleo e gás na ponta. Representa pedidos de óleo e gás para o setor, representam 8% do faturamento do setor. E são, grosso modo, os mesmos que eram 10 anos atrás. Portanto, se eu vou medir por este resultado, a política de conteúdo local em óleo e gás não puxou a indústria nacional. E não puxou porque eu mostrei antes o porquê. Porque eu consigo cumprir sem comprar aqui. Tá? Esse quadro mostra de forma um pouquinho mais expressiva o que aconteceu nesses 10 anos. Partindo do índice 100, da produção de investimentos em EP, lembrem que isso aqui é metade do investimento da Petrobras. Lembrem-se que, além dos investimentos da Petrobras, tem mais 20% deste valor em investimento de outras operadoras. Então, esta curva, na realidade, é isto. Tá? E olhem a produção nacional de máquinas e equipamentos e a produção nacional de máquinas para petróleo especificamente. Então, se eu for medir por estes resultados, eu devo dizer que a política de conteúdo local no setor de óleo e gás não é um sucesso. Tá? Aí, a discussão é, então vamos jogar fora a política de conteúdo local? Não. E eu vou mostrar um caso de sucesso, um case de sucesso. E eu vou usar uma frase que o Delfim já me disse umas 2 vezes. Ele diz, olha, não existe, pela minha, do alto dos meus 87 anos de experiência, não existe modelo certo e modelo errado. Existe modelo que dá certo e modelo que dá errado. Então não vamos jogar fora o modelo. A proposta é que a gente melhore esse modelo. E eu vou pegar um newcomer, a indústria de energia eólica no Brasil, que tem uma história de 6, 7 anos. Não é fácil ser contada. Na realidade, a política de estímulo à produção de aerogeradores só nasceu graças a, em dezembro de 12, graças ao BNDES, que anunciou uma política de estímulo à produção de aerogeradores. O que ele disse? O que ele disse, o BNDES? Eu quero um aumento progressivo de conteúdo local dos aerogeradores que forem financiados pelo BNDES. Os que são financiados por quem quiser, façam o que quiserem. Tá? Eu quero que isto, então, esteja feito através do desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores de componentes, inclusive de alto valor agregado e alto conteúdo tecnológico. O efeito colateral é a geração de empregos, não é o objetivo, mas isto é um efeito colateral importante de empregos qualificados, e vou simplificar o processo de financiamento. Qual é o instrumento que o BNDES usou? Qual é o instrumento que essa política tem? Um só. O BNDES ofereceu a quem fosse comprar, financiar aerogeradores via BNDES, e ele só financiava nacionais. O nacional custava 20% mais do que o importado. Por causa do câmbio, por causa do custo Brasil, por causa de tudo que vocês estão cansados de saber. 20 a 25. Então, por que diabo eu vou comprar nacional? Não vou comprar nacional. E até 2011, todos os aerogeradores no Brasil foram importados. Quando o BNDES ofereceu isto, ele disse, eu vou financiar em 20 anos, 25 anos, me lembro mais, a taxas PSI. Quem sabe fazer continhas, e o comprador sabe,
traz a valor presente e verificou que o equipamento nacional ficava mais barato do que o importado. De lá para cá, 90% dos aerogeradores vendidos no Brasil, instalados, 85%, são brasileiros. Qual é o que o BNDES fez? Não complicou muito, não. Apesar de eu criticar vocês de vez em quando complica, mas não complicou muito. Ela, se eu tivesse tempo e paciência de vocês, eu abriria isto nos produtos. É muito interessante ver, eu tenho a completa. Tá? Mas e vocês têm, grosso modo, num aerogerador, você tem uma torre, que é um tubo de aço, tem as pás, que são de plástico, tem o núcleo do gerador propriamente dito, tá? Com a nacelle, aquele trambolho que vai no topo da torre, tá? E tem a montagem. Então, na primeira etapa, no primeiro ano, eu disse para o fabricante nacional, disso daqui você escolhe 3. Eu vou fazer a torre, que é fácil, tubo soldado. Eu vou fazer as pás, porque as pás é bom fazer aqui, porque é um trambolho para transportar, então para importar não vale a pena. E aí, então, eu monto. Pronto, está resolvido o meu problema. Importo tudo que tem dentro do aerogerador e monto. Mas isso é no primeiro ano, porque depois eu sou obrigado a ter 40% da resina feita aqui, 60% da pá feita aqui, 60% dos forjados tem que ser locais, aqui 70% do aço, porque o cara diz, eu vou fazer a torre aqui, tá bom, mas eu vou importar o aço da China, que foi o que aconteceu. Não pode, tem que usar 70% de aço local. Tá? E aqui, finalmente, em 2016, nós vamos ter a torre feita com 70% de aço local e 60% dos forjados locais. As pás com 60% da resina, não do custo, porque tem muita mão de obra. E aí é nacional a mão de obra por definição. Da resina vai ser brasileira. A montagem ela vai ser completamente brasileira, 4/4. Aqui começa com 1/4, 2/4, 4/4. E aqui eu vou ter metade de todos os ingredientes que vão dentro da nacelle, daquele negócio que vai lá em cima, que é o cubo com as pás que giram, o multiplicador de velocidade, que é uma caixa de redutor ao contrário, o gerador, todo o sistema de controle elétrico e assim por diante, metade dele é nacional. Isto foi alcançado sem grandes sustos. Graças a quê? A duas coisas. Há uma demanda nacional forte de aerogeradores, que permite que você tenha um mercado e, portanto, o fabricante nacional pode se preparar para fazer esse upgrade. O fabricante importado pode dizer, eu vou para o Brasil porque eu tenho mercado. Tá? E, principalmente, devido ao fato que eu destaquei antes, que o financiamento do BNDES tornava o produto competitivo. Hoje, o financiamento do BNDES já não é tão competitivo, está custando 9%, e não 4,5%. Por sorte, o câmbio a 3 dá um resultado final equivalente. Tá? Senão, isso aqui teria ido para o brejo. Resultado. Em 5 anos, o que a gente conseguiu? Conseguiu 20 novas fábricas, 14 expansões em fábricas existentes, um total de 34. Tá? Conseguimos vender, fabricar, contratar, uma boa parte disso já está feita, 10 gigawatts. Alguém tem uma ideia do que é 10 gigawatts? Itaipu é 14. A plena carga. Então, é energia a dar com pau. 10 gigawatts contratados, que são mais ou menos 400 parques eólicos e mais ou menos 5.000 aerogeradores. Em média, o aerogerador no Brasil está na faixa de 2 gigawatts. Já tem de 3 e deve chegar a 5, mas ele vai ficar na faixa de 2 a 3. É mais econômico. Tá? Foi contratado adicionalmente, além de, vai ser contratado pelo plano de desenvolvimento energético, mais 2 gigawatts por ano até 2021, que é o plano vai até lá. O que significa mais 1.000 novos aerogeradores por ano. Isso significa 12 bilhões por ano só nos aerogeradores. Cada aerogerador custa
6 milhões, não me lembro mais, por aí. 12, porque a conta é fácil, 12 milhões. E a indústria nacional já pode atender 100% da demanda, 100% da demanda, tá? E está gerando 40 mil empregos diretos. Tá? Bom, nós temos um caso que aparentemente não funcionou bem, um caso que aparentemente funcionou muito bem. Acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isto, e esse é o desafio um pouco do BNDES, que é o maior aplicador, junto com a ANP de conteúdo local, para tentar ver por que um deu certo, porque o outro deu mais ou menos, ou não deu. Tá? Então, os dois casos apresentaram resultados muito diferentes. Eu volto a repetir, então, não é a culpa. Nos jornais vocês leem que os gastos excessivos da Petrobras, em parte, foram pela exigência de conteúdo local. Bullshit, bobagem. Vocês viram pelos números que eu mostrei que não é este o problema. Tá? Ok? Na realidade, os problemas são muito mais responsabilidade dos modelos de atualização do que da ferramenta em si. Aparentemente, numa primeira análise, os modelos que estimulam como aerogerador, estimulam o conteúdo, eu premio quem usa, funciona melhor dos que penalizam. Porque os que penalizam vão penalizar 5 anos, 10 anos depois. A Inês é morta. Eu já não comprei da indústria nacional. Eu não fico absolutamente consolado pelo fato de que se aplique uma multa. Não resolve nada para a indústria nacional. E só vai verificar isso 6, 7, 8 anos depois. Então, eu acho que o modelo de estímulo deveria ser pensado pela ANP como um modelo que possivelmente tem mais possibilidade de sucesso que o modelo de simples penalização. Deixo para reflexão. Tá? Agora, o que me preocupa é o seguinte. A produção de BK feita ao amparo de conteúdo local, da exigência de conteúdo local, não é garantia de continuidade da produção. Vamos lá. O que eu quero dizer com isto? Eu dizer o seguinte, se não houver nenhuma nova licitação de bloco exploratório, daqui a 10 anos não tem mais nenhuma demanda adicional de produtos para isso. Acabou essa indústria. Se o BNDES não financiar, agora estou pegando do outro lado, pode ser demanda ou pode ser proteção de conteúdo. Se o BNDES começar a financiar aerogerador a 15% ao ano, não vai se vender mais nenhum gerador nacional, porque os chineses financiam a 3%. Tá? Então, ela não garante a continuidade da produção e muito menos da capacitação nacional em engenharia, P&D e inovação que permita manter o estado da arte. Na realidade, isto só pode ser obtido se a gente acompanhar de outras políticas que permitam alcançar esses objetivos. Qual é a outra política? Eu preciso garantir a transferência de tecnologia para a empresa nacional de forma efetiva, exigir na contrapartida não só valores, mas transferência efetiva de conhecimento, tá? E de modo que eu nacionalize efetivamente essa capacidade e, principalmente, eu preciso de um ambiente macroeconômico institucional que favoreça a competitividade da indústria nacional. Ou seja, se o dólar voltar a 1,50, tudo isso podemos jogar fora. É só isso. Se os juros, a Selic, for para 15, podemos jogar fora tudo isso. Se não houver uma política macroeconômica que tenha câmbio competitivo e que tenha juro ao nível dos nossos concorrentes, fazer política industrial é wishful thinking, é desejo. O Brasil fez 5 ou 6 nos últimos anos. A última foi a PBM, não saiu nada. E não vai sair nada. Culpa da política? Não. Contra câmbio 1,50 não há Cristo que funcione. Então era isto, para provocar o debate depois. Obrigado.
Obrigado, Mário. Bem, nós vamos ter, foi bom que o Mário já colocou aí alguns pontos aí já para um debate que vai ter logo a seguir. Eu acho que foi uma apresentação instigante, sem dúvida. Vamos passar agora para a apresentação do Tiago, que é economista do DECRED, da área de operações indiretas. Bom dia, obrigado a todos. Como eu imaginei que a minha apresentação seria a última, e teria 3 apresentações antes, já que o William sempre faz uma apresentação, não uma introdução, a minha apresentação está um pouco mais curta, mais direta e mais objetiva. E apesar de eu trabalhar na área de operações indiretas, que para quem não sabe era responsável pelo Finame, eu busquei uma abordagem de mostrar as outras formas de incentivo de conteúdo local que o banco tem, além das máquinas e equipamentos, que ela vai um pouco além disso, apesar de ser a mais representativa. Então, começa com uma introdução rápida, o conteúdo local dentro do banco, como é que ele se aplica, o índice de nacionalização, que o Bernardini mencionou, criticou, sugeriu, mudanças, e eu trouxe alguns números do Finame, por uma razão simples, que é porque eu trabalho lá, então eu domino mais a base do Finame, e algumas conclusões para o debate depois. Bom, a primeira pergunta é: por que se incentivar o conteúdo local? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E ela é respondida, de certa forma, por 3 óticas. A primeira ótica é uma ótica de inovação, uma ótica tecnológica, que é você estimular a absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias dentro do país. Pode ser através da implantação de novas plantas, de produtos que a gente não faça, por processos mais modernos, ou mesmo produtos que não existiam, como era o caso do próprio aerogerador que o Bernardini citou. A segunda ótica é uma ótica de dinamização da produção interna. Então é você atrair produção interna que gere renda, emprego e, obviamente, tributos. Tá. Uma outra ótica, que não é uma ótica muito presente no Brasil, mas ela foi muito importante, principalmente nos países asiáticos, é uma ótica de você incentivar o conteúdo local para geração de divisas, quando você tem uma economia voltada à exportação. Então eu posso gerar um aumento das cadeias de produção, que gere um aumento do meu valor exportado. Bom, dado o incentivo, então vem a questão como o Bernardino falou, da prática. Bem, isso aqui seria a teoria, a primeira parte. A segunda pergunta é a prática. Então, como eu penso a partir dessas 3 óticas, que setores eu vou incentivar? Bom, obviamente a parte é novos setores de processos e produtos, que eu não tenho no Brasil. Não faz muito sentido incentivar largamente tecnologias consolidadas, produtos que já existam, onde nós somos competitivos. E uma ótica que às vezes é esquecida, um objetivo que é esquecido, é que setores importantes do ponto de vista macro, eles podem gerar desequilíbrios macroeconômicos, como é o caso dos bens de capital e do petróleo e gás. Se não houvesse uma política de conteúdo local de bens de capital e no setor de petróleo e gás, imaginem se todo investimento da Petrobras viesse de produtos e serviços importados. O desequilíbrio macroeconômico que isso gera de balanço de pagamentos, ele é gigantesco. Quando a gente fala de petróleo e gás, está falando de 10, 15% do PIB. Quando a gente fala de bens de capital, está falando de 20% da balança comercial e 5 a 6% do PIB nacional. Então, é muito recurso, é muito dinheiro, que se não houver um incentivo claro, uma política bem focada, gera desequilíbrios macroeconômicos que desestruturam toda a economia. Então, uma conclusão que a gente chega é que a política de conteúdo local, ela não tem que ser vista exclusivamente como uma política setorial. Você faz políticas setoriais, mas ela é essencialmente uma política macroeconômica. E como o BNDES lida com o conteúdo local? Uma coisa importante a gente mencionar é que os principais meios de atuação do banco, os nossos principais produtos, eles contam com cláusulas de incentivo ao conteúdo local. Então a gente tem o FINEM, que são os prédios de investimento automático, que são os menores, o Finame, obviamente, o cartão, o Exim, o Soluções Tecnológicas, que é um produto recente, e inclusive os fundos setoriais sociais também contam com cláusulas de conteúdo local. Então, indo um pouquinho... Um resumo dentro de cada um desses produtos. O FINEM, ele tem um grande incentivo a máquinas e equipamentos e uma parte também voltada a software desenvolvido com tecnologia nacional. O BNDES automático, ele vai na mesma linha, só que numa escala um pouco menor. O Finame, ele tem essencialmente as máquinas e equipamentos, obviamente, tem alguns serviços de modernização que são feitos por empresas brasileiras e
a área que é responsável pelo final de operações indiretas, ela é responsável pelo credenciamento das máquinas, equipamentos e componentes. Então, é, de certa forma, a área que, durante muito tempo, foi o coração do conhecimento do setor de bens de capital no banco. Apenas recentemente, cerca de um ano atrás, criou-se um departamento focado em bens de capital dentro do BNDES. Os outros produtos, o cartão BNDES, ele tem uma gama maior de incentivos a bens de origem nacional, vai além das máquinas e equipamentos, tem outros tipos de produtos, tem alguns serviços de P&D e avaliação de conformidade. O Exim, que é o nosso produto de exportação, tem máquinas e equipamentos e muita exportação de serviços de construção, engenharia, P&D, apoio à mineração. E o Soluções Tecnológicas, que é interessante por ser uma nova fronteira do banco, de incentivar não apenas o desenvolvimento de tecnologias, mas a aplicação dentro das empresas dessas tecnologias feitas no Brasil. Então a gente vê que o banco, o conteúdo local do banco, ele vai além das máquinas e equipamentos, vai além dos bens de capital. Ele tem um foco também na parte de serviços de valor agregado alto. Agora chegando na parte do índice. A gente tem uma fórmula atual, muito antiga, como o William lembrou, que é aplicado para o credenciamento das máquinas, equipamentos, componentes e os sistemas industriais. E como é que é essa fórmula? Vamos lá. E ainda que ele esteja, é uma coisa importante, ainda que seja alocado na área responsável pelo FINAME, que é o AI, ele é válido também para os outros produtos do BNDES. Então, os outros produtos do BNDES que incentivam máquinas e equipamentos nacionais, esses produtos têm que ser credenciados via o DECRED, via FINAME, ainda que não vão operar pelo FINAME. E para ser financiado com taxas subsidiadas, esses produtos eles têm que ser considerados nacionais, segundo os critérios do BNDES, que são basicamente dois. É ser produzido em território nacional. É importante que a etapa final seja feita aqui, senão você pode simplesmente importar um produto inteiro, troca a embalagem, põe, sei lá, a importadora, miguéis e vende aquele produto com uma margem muito alta. Tem o índice de nacionalização em valor e em peso, que hoje é um mínimo universal de 60%, e os produtos que cumpram o processo produtivo básico. E quais são as fórmulas atuais do índice de nacionalização? Ele é idêntico ao da ANP, com algumas minúcias por dentro. Diga. Então, vale mencionar, não sei se você sabe, Jonto, mas a cartilha do PRAMIC foi feita com o auxílio do BNDES. E, na época, dois técnicos presentes aqui, o Emilson, que hoje está aposentado, e o Elson, participaram da formulação da cartilha, certo? Então, a gente faz uma conta que ela é uma conta péssima, por ser uma conta por diferença. Então, eu faço 1 menos o valor dos componentes importados sobre o preço do produto. Então, isso gera, primeiro, que o índice não varia entre 0 e 1, o que para um índice é uma coisa que não faz muito sentido. O segundo lado é que gera-se um foco na análise do componente importado, não na análise da cadeia nacional. Então, todo o foco de conhecimento ele fica voltado para um lado que não é o ideal. E o índice de peso ele é reflexo do índice de valor, só que usando o peso dos componentes. Então, assim, existem alguns problemas com essa fórmula e existem também algumas vantagens. A vantagem é que ele é razoavelmente simples, ele está há muito tempo divulgado e foi adotado dessa maneira por razões históricas de dificuldades que existiam na época de aferição, de comprovação e etc. Mas existe uma autocrítica do BNDES em relação a esse índice. Inclusive a BIMAC sabe disso. Então a gente chegou numa nova proposta de metodologia, que ela, em primeiro lugar, ela ignora o preço de venda, ela não lida mais com o preço de venda. Então, isso permite que coisas que são importadas, mas não estão nos componentes, não fiquem de fora, então, que entravam como nacional, não passam mais a entrar. E a gente olha a cadeia além dos componentes. A gente olha os componentes, os serviços nacionais e a mão de obra nacional. Então, ela tem uma ideia maior de agregação de valor do que o índice atual. O índice em peso mantido, ele simplesmente inverte a lógica, passa a se olhar o peso dos componentes nacionais. E, a nosso ver, essa nova metodologia ela é mais completa. Ela seria ideal? Imagino que não.
mas existem uma série de dificuldades em relação à comprovação, à aferição, que torna que exista um limite ao índice. Em função disso, existe o BNDES tinha um instrumento que era o chamado Processo de Nacionalização Progressiva, que era o PNP, que ele tinha uma lógica que era um pouco ad hoc, ela era discricionária, ela não era uma lógica pensada. Então, houve uma reformulação desse PNP, ele passou a ser feito de modo estudado, com calma, e o mais importante, ele foi passado a ser pensado de modo setorial. Então, o projeto de eólica que o Dr. Bernardini mostrou como um caso de sucesso, ele segue exatamente essa lógica. Ele é pensado para o setor de eólica, ele é pensado para toda a cadeia e é isonômico em relação a todos os fabricantes que queiram participar. Hoje a gente tem a expansão desse PNP já em fase mais avançada para a cadeia de solar, de energia fotovoltaica, e está numa fase bem inicial de estudos a parte de luminárias de LED, seguindo sempre essa mesma lógica. Então essa é uma forma alternativa a você ter um índice bruto, como é o antigo e como é a nova proposta, mas que ao mesmo tempo ele é uma forma muito mais trabalhosa de se implementar uma política de conteúdo local, porque requer um conhecimento muito específico do produto, um conhecimento muito específico da cadeia, da tecnologia e um mapeamento de mercado aprofundado para saber até que ponto a gente consegue incentivar os novos produtos, as novas tecnologias, sem gerar ônus ao investimento. Seja investimento da própria cadeia, como investimento dos setores que demandam esses produtos. Então, vou mostrar uns números do FINAME, para a gente ter uma noção da importância da política de conteúdo local no Brasil. Esse é um estudo que eu estou fazendo junto com o meu colega lá do Decred, que é o Rafael Zilberberg. A gente pegou dados do FINAME entre 2002 e 2013, e para ter uma ideia, isso representa 1,5 milhão de operações. Então, é um volume grande de vendas. Foram 65 mil produtos diferentes que foram financiados para 7.300 empresas do setor de bens de capital. Então, é um número bastante relevante. E 440 mil empresas ou pessoas, porque algumas linhas do FINAME permitem o financiamento a pessoas físicas, que foram financiadas. Então, ela é uma política que ela é bastante abrangente. Tem uma gama enorme de produtos, uma gama enorme de beneficiados. Então, a gente pegou esses dados, que eram o mais desagregado possível, era máquina a máquina, comprador a comprador. A gente agregou esses dados usando a classificação do Sistema de Contas Nacionais, no nível de trabalho, o que dá uma categorização com 293 produtos, sendo que desses 93 a gente teve 75 financiados no período. Lembrando que desses 93 são todos os produtos possíveis, produtos agrícolas, serviços, produtos industriais. Então a gente conseguiu um índice que eu considero bastante elevado, de 75 produtos, e desses 75, 47 pertencem à formação bruta de capital fixo. Então, em termos de distribuição, de capilaridade, o FINAME ele atende seu objetivo. Ele está presente em várias partes do setor de bens de capital, em uma parcela bem grande do investimento. E quais são as principais categorias de produtos financiados? Na verdade, as principais categorias refletem a nossa estrutura produtiva. É por isso que eu digo que a política de conteúdo local é essencialmente macro. A gente não consegue fazer milagre, a gente depende da política macroeconômica e depende da orientação geral que a economia tem. Então, os produtos mais financiados são aqueles que refletem a nossa estrutura produtiva. Então, são os equipamentos de terraplanos de pavimentação, muito usados na construção e na agricultura, tratores agrícolas, máquinas e ferramentas, que é demandado pela indústria inteira, caminhões e ônibus, já que o nosso modal de transporte ele é essencialmente rodoviário, as máquinas agrícolas, as carrocerias que complementam os caminhões e ônibus, e os equipamentos para movimentação de cargas e pessoas, que são equipamentos também usados por toda a indústria. Toda a planta tem um equipamento de movimentação de carga. Pergunta. Diga. Volta para o anterior, só para esclarecer, é importante isso. Eu disse que o FINAME representa 25%, nascia 25% do padrão.
nestes setores, deixa estar os caminhões e ônibus que eu não tenho os números, mas em equipamentos de terraplanagem e pavimentação, tratores agrícolas, máquinas ferramentas e máquinas agrícolas, a participação do FINAME no faturamento supera 70%. Em máquinas agrícolas chega a 90%. Então, nesses setores... Caminhões de ônibus é mais de 70%. Aí não sei. Mas nestes setores, a BIMAC, que estão aqui, tá? A FINAME representa 2/3 a 3/4 do total das vendas. Em alguns casos, máquina agrícola representou no passado, no último recente, 100%. Bom, complementando a sua informação, o caminhões e ônibus, se a gente olha a participação do FINAME dentro do mercado inteiro, inclusive os importados, tem anos que chega a ser 80% do mercado inteiro, se eu juntar nacional e importado. Das empresas que produzem ônibus e caminhões, o faturamento no Brasil deles É. Vocês são... Bom, aqui é só uma ilustração para a gente ter uma ideia do que representa esses números, essa participação do FINEM e do FINAME, que é o outro principal produto, dentro do BNDES. Quem é do banco, acho que tem esses números um pouco na cabeça. Então, o FINEM, ele representa na casa de 40% do desembolso do banco. Então, você tem uma política estruturada de que todos os grandes projetos de investimento tem um incentivo a um conteúdo local nas máquinas, equipamentos e em outros tipos de serviço, ele representa, se a gente levar em conta que, por exemplo, em 2013, o bolso do banco foi na casa de 150 bi, é bastante recurso que é gerado dentro do Brasil. O FINAME fica na média dos 30% ao longo do período, alguns anos mais, alguns anos menos. Na crise diminuiu bastante, 2009. E os outros produtos complemento. Então a gente está falando que o FINEM e o FINAME, que são os dois carros-chefes do banco, e que tem cláusulas bem explícitas de incentivo a conteúdo local, a gente está falando de volume de recursos na ordem de 70% do BNDES. É bastante representativo. E é muito importante que essa política seja não apenas mantida, mas continuamente aperfeiçoada. Thiago, desculpa interromper, deixar para a sessão de debate, mas aqui acho que ficou um pouco confuso o seguinte: aquela proposta é só uma proposta, tá? É só uma proposta. Então, quando você fala esses números, é com base no antigo conteúdo, índice de conteúdo nacional. Que números? Esses números de Não, aqui é financeiro. Não, isso independe do índice. Esses números independem do índice. Tá? Isso é o que foi liberado, o que o banco financiou. E depende do... liberação sobre o total do banco. E aqui... Só um minutinho. Isso aqui é a representatividade dessas categorias de produto financiadas pelo FINAME. Porque eu não peguei os números dos outros produtos. Tá? Então, esses aqui são os 7 produtos mais importantes dentro do FINAME. Isso independe da metodologia de cálculo. Tá? Isso aqui é o que foi financiado. Se eu tivesse credenciado por qualquer metodologia, que não daria o mesmo resultado, mas assim, não tem a ver com a proposta de nova metodologia. E essas tá? participações, Thiago, isso é valor do item sobre o faturamento? Não. Tem uma proxy desse dado. Isso aqui é a liberação de tratores agrícolas. É a liberação de tratores agrícolas sobre o total liberado do FINAME. Esses aqui são os 7 mais representativos quando eu faço essa conta. Quando você disse lá, por exemplo, tratores agrícolas chega a X% do total do faturamento. Isso foi ele que falou. Aí você está pensando em valor do item financiado. Quer deixar para depois? Você pode responder. A gente fala depois, então, Daniel, pode ser? Aí vocês fazem as perguntas, vai ser mais produtivo. o entendimento. Isso aí eu acho que ele conseguiu expressar melhor do que eu, qual foi a minha dúvida. Tá, então. Tá bem, vamos lá, diga. Fala, Daniel. Essa conta você está fazendo o valor total dos itens financiados pelo Essa daqui, a desse slide. do setor. Não. Isso foi o complemento do Bernardini. A minha conta aqui é
O Finame liberou 100 bi, por exemplo, chutando. Aí isso aqui são os 7 que mais estão dentro desses 100 bi. É isso. Aí o Bernardini fez o complemento de que muitos desses setores aqui, o Finame representa na casa de 60% a 70% do faturamento de quem produz esses produtos. Ok? Ficou claro agora? Claro. Arthur também? Beleza. Aqui são as liberações totais do Finame. Aqui a gente vê que tem um volume crescente em função da política do governo de colocar recursos do Tesouro Nacional e via PSI. E tem um outro dado que a gente tem um pouco vício da liberação, mas a gente não financia 100%, não é muito comum nós financiarmos 100% do valor dos equipamentos. Então também é interessante a gente olhar o valor das máquinas. A gente vê que o valor das máquinas ele é, naturalmente, maior do que o valor da liberação. Então a gente chegou em 2013 a um total de liberação de valor das máquinas financiadas de 76 bilhões 76 bilhões de máquinas financiadas. Diga, Bernardo. Só para esse número não bate com o que eu falei na minha apresentação, metade disso é caminhão, gente. Sim, verdade. Uma parte representativa. Isso. Senão aqui você tem 70, lá eu tenho 30, não tem. Sim. O conceito daqui o Finame, ele não trabalha exclusivamente com os produtos que a Abimac representa. Bom, o Finame representa então esses dados aqui. Como eu peguei esses dados? Eu peguei os dados de liberações do Finame e dividi pelo tamanho do mercado nas contas nacionais. Tá? Então não peguei faturamento do setor, não peguei PIA, peguei as contas nacionais. E vi que o Finame representa uma parcela significativa do total vendido desses segmentos. Máquinas para mineração e construção, que na verdade é basicamente máquinas de construção, é a linha amarela que a gente chama, ou máquinas rodoviárias. Os equipamentos de terraplanagem e pavimentação, os tratores agrícolas, as máquinas agrícolas e os caminhões e ônibus. Então, mais uma vez, o Finame, ele representa, ele é um reflexo da nossa estrutura produtiva. Grande parte das plantas existentes no Brasil de bens de capital se concentram exatamente nesses setores. Então, quando eu faço a conta do Finame em relação a esses setores, eles naturalmente aparecem. Mais de 15? Mais de 15. E isso vai na linha do que o Bernardini falou, que a gente não tem dentro do mercado inteiro uma representatividade muito grande. O Finame, dentro da formação bruta, se eu pegar... Eu tenho um número, aqui eu não botei aqui, mas eu separei o número aqui. Você falou 55. Não. Mas se eu pegar a formação bruta de capital fixo... não. Na formação não. Cadê? Aqui. Se eu pegar na formação bruta de capital fixo. Eu não refiz as contas ainda para a metodologia nova, mas não muda muito a ordem de grandeza. Se eu pegar o Finame em relação apenas à participação de máquinas e equipamentos, dá na casa de 8%. Se eu pegar apenas as máquinas e equipamentos nacionais, excluir o que é importado, máquinas e equipamentos nacionais, que é onde o Finame de fato atua, dá na casa de 11% a 12%. Tá? Então, o Finame, ele não representa, infelizmente, apesar de em alguns aspectos específicos ter grande representatividade, de modo geral, a gente não tem grande penetração no investimento do Brasil. O Finame. A gente pretende fazer essas contas via Finem e via os outros produtos. Mas o Finame em si, que é uma aquisição esporádica, dificilmente está envolvido em um projeto de investimento mais amplo, ela não tem uma representatividade muito alta. Tá? Então, para eu ter algum nível de significância, eu tive que escolher a participação de 15%. E aí apareceram esses cinco segmentos. Isso é pelo lado da oferta. Se eu olhar agora pelo lado da demanda, aonde o Finame representa quem demanda mais para os seus investimentos, o Finame, os setores que aparecem de novo com 15% são agricultura, produtos de madeira, álcool, outros minerais não metálicos, comércio, transporte, armazenagem e correio.
O que não é também de se estranhar. Quando a gente olha o lado da oferta, há, obviamente, um reflexo para o lado da demanda. Então, certamente apareceria agricultura. Produtos de madeira demanda muito máquina de ferramenta, que o banco tem uma representatividade boa também. Em alguns subsegmentos de máquinas de ferramentas. A parte sucroalcooleira, existe bastante credenciamento também, lá com a gente. Os outros minerais, eu não lembro exatamente qual é o produto, mas comércio, transporte, armazenagem e correio é basicamente caminhão. Então, como o banco financia muito caminhão, os grandes demandantes de caminhão certamente aparecem como representativo, o Finame representando boa parte dos seus investimentos. Transporte, especificamente, como a aquisição de transporte ela é basicamente caminhões, ela é esporádica, não existe plantas de transporte, mas que você faça centros de distribuição, não existem plantas de transporte e armazenagem. Então, é basicamente caminhão. Então, o banco representa uma parcela bem alta. Bom, as conclusões que a gente chega. Que a política de conteúdo local do banco ela vai além do setor de bens de capital, ela está além das máquinas e equipamentos. Você tem uma política de desenvolvimento de software, com ProSoft, e na demanda, e via outros, no ProSoft via a produção, o incentivo à produção e a demanda nos outros produtos, e no Finem também. Fornecimento e exportação de serviços. O banco também tem políticas de conteúdo local nesse sentido. E o Finame, apesar de ter uma baixa representatividade dentro do investimento, eu acredito que ainda é um instrumento importante para o indústria de bens de capital. A gente financia um número bem alto, uma parcela bem alta de segmentos, um número bem grande de segmentos. E existe um número relevante de empresas de setor e de demandantes que é contemplada com o Finame. Então, não é o caso, como o próprio Bernardini mencionou, da gente jogar a política em si fora. Mas o que não significa que ela seja a melhor possível. Ela sempre pode ser alvo de crítica e sempre pode ser alvo de melhoras. O debate, inclusive, vai um pouco nessa linha. A gente espera que siga nessa linha. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que a gente pode abrir.